Salve galera, estamos aqui mais uma vez no Nossas Esperanças e vamos comentar um pouquinho aqui de Cara de Barro. Sim, tem esse filme esse ano, esse filme faz parte do universo DC, o universo que o James Gunn está elaborando e é um dos primeiros filmes desse grande universo que está vindo por aí e vamos comentar um pouquinho. Apesar das pessoas não criarem expectativas, nós vamos trazer um pouquinho de esperanças para vocês, porque eu e o Arthur estamos esperançosos para esse filme, a gente acredita que esse filme pode dar bom, viu? Se é necessário, é outra conversa. Mas vamos falar um pouquinho das nossas expectativas para esse filme que saiu o trailer recentemente. Estou aqui com meu amigo Arthur que vai contextualizar melhor sobre o filme para vocês. Antes de mais nada, salve rapaziada aí, como é que vocês estão? Cara, a gente vai falar simplesmente do quarto pilar da DC, né, Gu? Cara de Barro, quarto pilar da DC Comics aí, não é nem Cara de Barro, vamos falar do Cara de Oscar. Era necessário um filme sobre o Cara de Barro? Não era. Mas é aquilo, não é o filme que a gente quer, mas é o filme que a gente merece, né? Nas circunstâncias que a gente tá. Inclusive, é curioso isso, né? Você vê que, por exemplo, o DCU começou com Superman, Supergirl, e agora a gente vai pro Cara de Barro, tipo... maravilhoso. Maravilhoso. Não, oremos para que pelo menos eles mencionem ele no filme. O James Gunn já soltou, acho que foi ontem. James Gunn já soltou que o filme se passa antes de Superman. Esse filme, os eventos dele é uma prequel. Então, tipo assim, na cronologia ele vem antes do primeiro Superman, vem antes da Supergirl. Só que esse filme, eu vou confessar uma parada pra você, Gu, que esse filme ele tem uma produção um pouquinho esquisita. O que casa muito com o Cara de Barro, que pra quem não sabe, por exemplo, o Cara de Barro, ele já teve várias versões nos quadrinhos, mas a versão que eles estão se baseando e a mais famosa é que ele é um ator ele é um ator que seria de Hollywood, assim e tal, faz milhares de filmes, e daqui a pouco ele se encontra numa situação em que ele vai ser trocado, ele sofre um acidente onde o rosto dele fica deformado, ele faz uso de um tóxico, entendeu? Que vai alterar a química do corpo dele, só que na história a gente é o Basil Karlo, só que no filme vai ser o Matt Hagen, que foi outro cara que assumiu o nome de Cara de Barro. Mas enfim, esse filme, tem uma produção interessante que vale a pena mencionar, porque originalmente ele foi imaginado para ser um filme do universo do Matt Reeves, daquela caixa de areia que o Matt Reeves criou pro Batman dele, com Robert Pattinson, incrível. Inclusive, quem estava no comando desse projeto, que inclusive era o que mais, pelo menos, me chamava a atenção, que era o nome do Mike Flanagan. Mike Flanagan, para quem não sabe, é um diretor renomadíssimo ali do gênero de horror, fez muitos filmes bons, incluindo o Doutor Sono. Também fez uma ótima série da Netflix, que essa série eu chorei assistindo, e olha que eu não sou fácil de chorar, que é Missa da Meia-Noite, que é uma série muito top. E é um cara que é fãzaço do Stephen King de carteirinha. Esse cara, ele é bom. E era ele que estava no comando desse projeto, enquanto ele ainda era do universo do Matt Reeves, isso antes do James Gunn assumir a presidência da DC Studios. Só que o que acontece, né? Tipo, desde que a gente teve essas mudanças na Warner, na DC como um todo, o Mike Flanagan, ele estava trabalhando nesse projeto, mas ele tinha outros projetos que ele queria tocar pra frente. E aí ele só estava, inclusive, escrevendo esse filme, mas ele ia ser o diretor. Ele não ia conseguir dirigir o filme. E ele ficou acreditado apenas como roteirista. Porém, posteriormente, quando encontraram um diretor para esse projeto, que eu não vou lembrar o nome desse magrão, é um careca que fez aí o remake de Não Fale Mal, que é com James McAvoy. Que no caso ele tá fazendo um remake de um filme que eu acho que é argentino, não sei, posso estar falando besteira. Mas chamaram esse magrão aí chamaram outro roteirista pra reescrever o roteiro do Mike Flanagan, pra dar aquela polidinha. E é um lance que me chamou muita atenção, porque o James Gunn, não é querendo fazer juízo dele, mas quando ele assumiu a presidência da DC Studios, ele deixou bem claro que, tipo assim, cada projeto, a ideia dele era, tipo, dar espaço para que os realizadores pudessem trabalhar melhor nas suas produções, assim, sem ter que cumprir a agenda. E aí, tipo, o Mike Flanagan que queria dirigir esse projeto, e aí, tipo, não esperaram pelo cara. Tipo, pegaram outro diretor, pegaram outro roteirista e tocaram o barco sem ele, tá ligado? Enfim, saiu o trailer tá muito bacana,
tá muito interessante. Dá pra perceber que ele tá pegando várias referências contemporâneas, seja com a substância, a própria história que o Mike Flanagan tinha pego como referência, que é os episódios lá do Batman série animada, que é sobre o Cara de Barro, que são episódios lindos, de verdade. Quem nunca assistiu, assista. É um vilão trágico do Batman, que tem a questão do body horror, né, o horror corporal, e o filme vai full nessa vertente. A gente vê em vários momentos, tipo, o corpo dele sofrendo alterações e tal. Cara, assim, o pouco que eu vi, eu achei interessante. Mas você, Gu, o que você tem a dizer sobre Cara de Barro, cara? Cara de Barro não, Cara de Oscar. Eu adorei a sua referência. E eu tô com boas expectativas, eu acho muito legal isso, acho muito legal que eles não vão se prender apenas à aventura. Por exemplo, uma coisa que eu tenho, que me incomoda da Marvel foi, por exemplo, ela sempre manter sempre a aventura de super-herói. E tem obras que dava pra fazer uma coisa diferente. Por exemplo, Loki, acho que deu certo por conta disso. Tipo, apesar de ser uma obra de uma obra de aventura, de ficção científica, por exemplo, um pouquinho de fantasia, claro. Ele não é tipo, não precisa de uma grande cena lutando. Por exemplo, o final da primeira temporada não foi uma grande cena de luta entre o bem e o mal, sabe? E eu gosto disso. Mas no geral, por exemplo, WandaVision, que eu estava adorando o formato que eles estavam fazendo, no final vira tipo uma grande batalha de super-heróis. E beleza, apesar de ser uma batalha legal, foi um final legal da série, é uma coisa meio que, pô, já vimos isso em várias obras, a gente quer ver algo diferente. E legal como o James Gunn tá trazendo isso pro universo de si, que a gente vai ver coisas diferentes, gêneros diferentes. Então se o herói combina mais com drama, vai ser mais drama. Ah, dá pra trabalhar com terror nele? Vai trabalhar com terror. Ah, aqui é mais ficção científica. Vai respeitar isso, vai respeitar que algumas obras vão ser mais sérias, outras vão ter um tom mais leve. E eu acho isso muito legal. Sobre o Cara de Barro, ou como você tá dizendo, o Cara de Oscar, apesar de ser filme de terror, não acho que vai ser um filme que vai chegar pra disputar o melhor filme, né? Dificilmente, mas pode disputar para categorias técnicas, né? E o filme é dirigido pelo James Watkins. Você tava procurando quem é o cara? Esse é o cara que substituiu o Mike Flanagan. E esse filme pra mim tá muito interessante, eu gostei bastante do trailer. Lembrando que o Cara de Barro, ele é um metamorfo, então ele tem a habilidade de se transformar em outras pessoas. E quem quiser assistir depois a animação, como o Arthur falou, do Batman, é o desenho do final, do começo dos anos 90, lá, 92 se eu não me engano. Pô, é uma série animada maravilhosa, cara, maravilhosa. Tem arcos incríveis, do Senhor Frio, tem do Cara de Barro, tem de vários vilões incríveis. E eu acho que talvez seja a melhor adaptação do Batman, talvez o melhor Batman que a gente viu é dessa série. E falando de Batman, será que a gente vai ter uma referência dele no filme do Cara de Barro? A gente tá esperando a participação maior de outros heróis do universo DC, a gente já conversou um pouquinho em outros vídeos que a gente sente um pouco de falta. Sei que é um filme do Cara de Barro, um filme de terror, mas eu quero muito que pelo menos jogue alguma informação do Batman, sabe? É importante, é um vilão dele, mano. E o Batman já existe nesse universo, porque tivemos referência dele em Comandos da Criatura, onde o Cara de Barro é um antagonista nessa série animada. Então, provavelmente, como o Arthur falou, a série é antes do filme do Superman, provavelmente vai ser antes também de Comandos da Criatura. Então a gente vai ver isso dele, do ator que teve o acidente, que aceitou participar da experiência e se transformou nesse monstro no qual ele consegue se transformar em outras pessoas. Então, tipo, tem esse terror psicológico. Acho que vai também trabalhar um pouquinho no jumpscare, do susto também. Acho que vão brincar com isso. É um filme que tem muita coisa legal pra trabalhar. E eu acho que também legal que vai ser provavelmente um filme que vai se fechar nele. Não é um tipo, vamos esperar uma franquia do Cara de Barro, não. Eu acho que vai ser um filme que vai focado nesse filme apenas. E talvez em vez do Cara de Barro de novo em outro filme ou outro. Mas eu acho que legal que vai parar ali. É algo que a gente não precisa ficar sempre esperando sequência. Acho que tem obras que podem se fechar nela mesmo, em uma só. Arthur, você quer trazer mais alguma informação do Cara de Barro? Eu acho que a gente não tem tantas notícias assim do filme, porque não é um filme que o pessoal tá esperando tanto, mas saiu o trailer que foi muito bom. Você quer trazer mais alguma coisa pra gente antes de encerrar o vídeo? Cara, tem um ponto pra comentar. Você mesmo falou que eu levantei aqui que o filme vai se passar antes do Superman, e agora realmente faz sentido que isso faz. Só que é um pouco broxante, porque, tipo, em tese o Cara de Barro morreu em Comando das Criaturas. Ele morreu.
Tipo assim, pelo menos até o momento, né? Por ele ser um metamorfo, por a biologia dele não ser igual à nossa, o Rick Flag Sr., o grande Rick Flag Sr., matou o cara de barro. Que ele... Na verdade foi o Frankenstein, né? Que ele usa ele usou a tomada pra dar um choque nele e, tipo, ele explode o cara de barro. E aí, tipo, quando eles vão falar do incidente depois, a Amanda Waller e o Economus, eles falam que, tipo assim, os restos mortais dele estão lá. Então você pensa, tipo assim, ué, ele matou o cara? Tá ligado? Tipo, mano, se ele realmente morrer, tipo assim, cara, vai ser muito foda. Cara, realmente, eu ia gostar muito, muito disso aí que você falou, sabe? Mostrar a história do personagem que, tipo, nem vai aparecer mais. Porém, eu fui pesquisar aqui porque eu não lembrava que ele morria na série animada. Mas agora você foi falando, eu fui dar uma olhada no que aconteceu no episódio. E aí eu vi a notícia. O James Gunn confirmou que o cara de barro não morreu. Ele tá ainda por aí. Então a gente deve ver ele ainda no universo DC. Mas realmente, bom ponto. É que o Comando da Criatura não é uma série que muita gente vai ver, mas pra quem é fã. Mas se você tá vendo nosso vídeo aqui, tá ouvindo ele, mano, assiste a série Comandos da Criatura, que é uma série animada muito legal, bem curtinha, assiste num fim de tarde, assim, ó, papo rapidinho. E outra coisa muito importante, gente, que a gente tem que deixar antes de terminar o vídeo, que é curtir o vídeo, por favor. Não esquece também de comentar suas expectativas para Cara de Barro, o que vocês querem ver ainda também no universo de si. E por favor, compartilhe com seus amigos, espalhe o Cara de Barro, ou melhor dizendo, o Cara de Oscar, porque esse é um filme bom que ninguém tá falando e a gente tá avisando já agora. Vai dar bom esse filme. Obrigado, galera. Não se esqueça de se inscrever e logo mais teremos mais vídeos no canal.